Olá pessoal do Carrossel, tudo jóia? Garotada do sexto ano, beleza? Vamos partir para os estudos? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar hoje sobre a origem da humanidade. Pessoal, existem duas teorias que falam sobre a origem do homem, certo? A teoria criacionista e a teoria evolucionista. A teoria criacionista ela é muito conhecida por trabalhar sobre a ótica da fé e da tradição. A gente pode citar dentro dessa visão de criação do homem, a criação de Adão e Eva, dentro do conceito religioso cristão, e alguns exemplos que tem no seu próprio livro lá, falando sobre a comunidade, o povo de Sena, por exemplo, que vai citando a criação pela visão indígena lá na Amazônia, beleza? Dentro da segunda teoria, nós vamos observar o chamado darwinismo ou evolucionismo. Essa teoria, que é a científica, ela vai abordar dois aspectos importantes. Lembre-se, darwinismo vem de Charles Darwin, dentro das suas viagens, ao qual ele percebeu algumas mudanças bem sutis no bico de aves na ilha de Galápagos. E entre outras transformações que ele percebeu. Mas, pegando essa teoria no livro A Origem das Espécies, do século XIX, nós vamos perceber dois processos importantes, tá bom, gente? A seleção natural e a adaptação genética, as transformações genéticas, adaptações biológicas, beleza? E aí, na seleção natural, a gente vai perceber que o ambiente é importante, o clima, né? A vegetação, a competição entre outros animais vai favorecer para que alguns sobrevivam e outros façam parte desse processo de adaptação, beleza? E aí a gente puxa o link para a espécie humana, como terá sido então que aconteceu isso com a nossa espécie, belezinha? Dá para a gente conferir no seu livro e nos materiais didáticos a árvore, né, da origem ali do homem, onde você vai observar o Australopithecus, o gênero Australopithecus e o gênero Homo. Nesses estudos foram fundamentais a gente perceber a análise dos fósseis, pessoal. Por quê? Porque não existem mais espécies vivas, então só temos aí cultura material. O que eles deixaram de fósseis, né, restos de fogueira, pontas de flechas, material construído por esses grupos. Bom, e aí isso leva a gente a um dado importante. Os mais antigos vestígios encontram-se na África, beleza? Isso é importante para que vocês fixem na memória. O berço da humanidade é a África, porque os vestígios materiais mais antigos encontrados situam-se no continente africano. De lá se dissipou-se para outras partes do planeta, mas o berço foi africano, beleza? A gente pode citar aí, para a gente concluir essa primeira parte, belezinha? A história sem escrita. Pense muito bem, né? Nós vamos perceber que a história sem escrita ela é possível através de dois recursos. Vamos lá? Primeiro recurso, o patrimônio imaterial. Existem comunidades que não dominam a escrita? Sim. Essas comunidades indígenas, comunidades africanas que ainda vivem de maneira mais tribal, grupos nômades que ainda existem no deserto do Saara, no deserto da Arábia, existem grupos que vivem lá na Oceania. Esses grupos eles possuem cultura imaterial. A tradição é fundamental, gente. A tradição oral é fundamental para a gente compreender como esses povos vivem, e a gente pode trazer isso para as comunidades indígenas, ok? A tradição oral, então, ela faz parte dos estudos desses grupos que não dominavam a escrita. Mas aí vocês me perguntam, e como analisar grupos que viveram no mundo há mais de 10 mil anos? Importante. Para a gente perceber como esses grupos se organizavam, a gente vai atrás do que eles produziam, da cultura material, pontas de flecha, lança, fogueiras, pequenas construções líticas,
a gente vai perceber as pinturas rupestres e, claro, como eu citei antes, os fósseis, né, que são encontrados. Gente, essa cultura material, ela vai ser muito importante para a gente poder estudar comunidades que já desapareceram. E aí a gente vai ter uma periodização a partir dessa produção material. Existem as comunidades que a gente vai chamar de comunidades líticas. E aí, ó, mais uma dica importante. Comunidades líticas. Litos vem de pedra, rochas, entendeu? Então, cultura lítica, ou seja, cultura ligada à produção de objetos que usavam rocha como sua matéria-prima. Olha só, dentro dessa cultura lítica nós temos dois grupos importantes, o paleolítico e o neolítico, que vai ficar agora para o nosso segundo vídeo, para a gente explicar direitinho a periodização do chamado período sem escrita, beleza? Ou conhecido pela história tradicional como pré-história. Abraço, sigam a gente aqui, as indicações que eu vou colocar no livro de vocês, beleza? Abraço.